Oi pessoal, me chamo Caio Gaia e hoje falarei sobre o livro O Retrato de Dorian Gray, do escritor irlandês Oscar Wilde, livro originalmente publicado em 1890 na coluna de um jornal, porém com palavras suprimidas, por serem consideradas indecentes para a época. Então, no ano seguinte, Oscar Wilde acabou republicando a história, do Retrato de Dorian Gray em formato de livro, desta vez de uma maneira integral, para que sua obra não sofresse com distorções internas. Internas não, externas, certo? Bom, ele é um livro extremamente simplista, a minha edição é da Via Leitura, mas você vai encontrar várias edições por aí. É um livro bem padrão, assim, eu acho particularmente bonito, bem simples. Tem 218 páginas de história, páginas amarelas aqui, vocês podem ver, páginas amarelas que eu particularmente gosto um pouquinho mais, eu acho que dá uma sensação mais agradável para a leitura, mas também não é nenhum grande diferencial assim. E, bom, como é a história do livro, né? A história do livro, nós iremos acompanhar a trajetória, principalmente moral, do personagem do Dorian Gray, certo? No início da história ele é um jovem, ele tem aproximadamente 19 ou 20 anos, e a gente vai acompanhar anos e anos de sua vida e ver como é que toda essa questão moral irá se desenvolver, certo? Nós temos um elemento místico no livro, que é a questão do quadro, certo? Que eu não vou dar mais detalhes para vocês, para não estragar a experiência de vocês, mas temos sim um elemento sobrenatural na história, que provavelmente muitos de vocês já sabem, mas tem um certo clímax no livro, então não vou explicar para vocês demais sobre isso, mas sim temos um elemento sobrenatural, temos um elemento moral também muito forte nesse livro, é a principal trama dele, desenvolvendo a moral ali, principalmente do Dorian. Ele tá passando um avião. Enfim, eu tenho a impressão que os aviões eles estão passando cada vez mais devagar, que é impressionante isso, cada vez mais perto também, antes eles não eram tão barulhentos. Mas enfim, e a gente vai acompanhar aí o desenvolvimento moral do Dorian, ao longo de toda essa trajetória de anos e anos, e obviamente com essa influência do quadro, certo? Do retrato de fato de Dorian Gray. Bom, nós temos 3 personagens principais na história, que são o Dorian, o seu melhor amigo, que vem a ser seu melhor amigo, o Harry, Harry Wotton, que é o Lord Harry, certo? E o pintor Basil Hallward, que vai ser o artista aí do retrato, certo? Bom, a trama vai se desenvolvendo e eu posso adiantar para vocês que o Harry é um personagem muito interessante. Ele tem essa questão de uma moral mais depravada para a época, certo? Ele é um homem mais... É um homem que não é tão comum, não segue tão o politicamente correto. Mesmo naquela época, ele vai acabando e ele vai arrastar o Dorian para esse lado, Ao longo da história você vai acabar vendo isso. Certo. Críticas e pontos positivos desse livro. É o seguinte, ele é um livro que até a página 60 ali, mais ou menos, ele é meio parado. Ele é bem parado, na verdade, você só vai acompanhar ali a rotina dos barões ingleses, digamos assim, da alta sociedade inglesa, mas sem nada de muito especial e interessante. Até a página 60, sinceramente, para mim, o que salvam são os diálogos do Harry. O Harry traz vários pensamentos interessantes, várias coisas que, pelo menos, particularmente, me chamaram muita atenção. Aí, na página 80, ou mais ou menos por aí, nós temos um acontecimento muito importante. E é aí que o livro ele parte em 2. A gente pode dividir o Dorian Gray antes e depois desse acontecimento específico, que acontece mais ou menos ali na página 80. Um pouquinho antes, um pouquinho depois, eu não lembro exatamente a página. Faz uma semana que eu li esse livro, então precisamente a página eu não vou lembrar. Mas é ali, perto da página 80. Nós temos um evento que divide o livro em 2, certo? E o livro é um livro bem pacato, meio chatinho até, sinceramente, mas depois disso o livro acaba entrando em uma espiral de insanidade
em PG, assim, as coisas começam a ficar cada vez mais loucas e, particularmente para mim, cada vez mais interessantes. Então, assim, é um livro que vale a pena. Na minha opinião, é um livro que vale a pena. Eu gostei bastante de lê-lo. Ele tem cenas como essa, por exemplo, da página 80, ou de alguma página próxima a ela, e algumas cenas posteriores que são bem surpreendentes, pelo menos foram bastante para mim, onde eu realmente fiquei de queixo caído quando li, sem acreditar, realmente não esperava isso. E ele consegue fazer isso em algumas cenas, ele realmente quebra completamente o que você achava que aconteceria, ele faz algo e você fica tipo, caramba, isso eu não esperava que aconteceria, mas acontece. Então ele tem um fator surpresa legal em alguns pontos, ele é um livro interessante, ele vai abordar ali primordialmente a moral humana e os pecados, então é um tema que eu particularmente acho muito interessante. Ele também vai abordar outros temas secundariamente, como por exemplo o amor, a sociedade inglesa, né? Na época, a alta sociedade inglesa, que ao meu ver tem até um certo ponto de sátira, eu acho. Eu não sei se é porque eles são tão ridículos que você só lendo eles, naturalmente eles parecem ridículos mesmo, ou se realmente tem um ponto satírico, porque é bem ridículo, assim, a alta sociedade inglesa do século XIX, pelo menos na minha visão. Mas é um livro bacana, é um bom livro. Tem essa questão, ele é um livro meio parado, então se você tá procurando ler algo mais emocionante, assim, ele tem certos tons emocionantes. Ele é um livro parado, assim, ele é um livro mais calmo. Ele é um livro que vai tratar muito com dilemas, ele vai entrar muito com uma questão filosófica. Então, mesmo quando ele começa a entrar na espiral de insanidade, que é a segunda metade do livro, ele terá momentos de maior atividade. Terá sim, mas ainda assim não será a norma dele, certo? Mas nada que impeça de ser uma leitura vidrante, pelo menos eu fiquei bem vidrado nas últimas páginas desse livro aqui. E a segunda metade é muito boa. A primeira metade recebe algumas críticas, sinceramente, porque ela é meio parada. Você ter que ler você ter que ler 80 páginas para finalmente chegar em uma parte realmente interessante de um livro é algo meio chato, mas eu entendo que nessa obra é algo necessário, porque toda a obra que é desenvolvida a partir da metade do livro, da segunda metade do livro, ela tem um background muito importante na primeira metade. Então é necessário o Oscar Wilde fazer toda a apresentação dos personagens, introduzir de uma maneira, mostrar a vida deles e tudo mais, mostrar a rotina, convivências entre eles que nem sempre são tão interessantes, exceto pelos diálogos do Harry, na minha opinião, mas que são necessárias para que você entenda o peso e consiga realmente pegar a ideia da segunda metade, entender o que está acontecendo e como as coisas estão acontecendo, por que estão acontecendo e fazer as comparações, as correlações, enfim. Legal, um bom livro. Se você quer ler algo mais emocionante, se você não está com paciência para ler 80 páginas até realmente começar a ficar bom de fato, eu não recomendaria você lê-lo agora. Mas se você está disposto, você olha assim e você fala, pô, 80 páginas nem é tanta coisa, eu vou ler ali 80 páginas tranquilamente e depois eu vou aproveitar uma ótima obra literária, eu recomendo para você porque é um ótimo livro. Mas, por isso, eu vou fazer umas avaliações aqui, eu vou colocar notas só para vocês terem uma noção de quais foram os que eu mais gostei e os que eu menos gostei, né? Eu pretendo fazer análise de vários livros à medida que irei lê-los. E eu daria uma nota 7, talvez um 7,5 pro Dorian Gray, por causa dessa questão. Primeira metade do livro, meio chata, pacata, porém extremamente necessária. É necessária, mas não deixa de ser bem chata. E a segunda metade, ótima, assim, uma espiral de insanidade, dilemas morais, a questão moral como um todo. Eu não vou entrar muito para não estragar essa experiência, mas a questão moral como um todo dá uma avançada muito interessante. Então, é um ótimo livro, mas tenha isso em mente. Se você não tá com paciência para esperar para que as coisas fiquem boas, talvez seja melhor você ler esse livro em um outro momento mais
paciente de sua vida. Bom, era o que eu tinha pra falar pra vocês sobre o retrato de Dorian Gray. E é isso. Boa noite.